tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre a atmosfera, mas focar agora nos conceitos relacionados a ela, como calor, temperatura, escala termométrica e assim por diante. Vamos lá? O conceito que a gente vai falar hoje sobre a temperatura é a sensação térmica. Sensação térmica, como o próprio nome diz, é a sensação que a gente tem ao tocar um objeto. Então a gente interpreta a temperatura, então a parte que a gente toca aquele objeto. Mas ele não necessariamente representa a temperatura real. A gente, na verdade, pode estar muito enganado. Como definição, sensação térmica é a forma como os nossos sentidos percebem a temperatura do ar ou de outros objetos. E isso tem a ver com a transferência de calor entre o nosso corpo e o objeto que a gente está colocando a mão, ou o ar, tá? Tanto faz. Na verdade, quando a gente quer conhecer a temperatura real de uma determinada coisa, a gente tem que usar o termômetro, que é o equipamento mais adequado para a gente fazer isso. Os termômetros, eles têm diversos materiais, diversas formas, e eles têm relação com a medida da dilatação térmica e da contração térmica de um determinado líquido, ou de um determinado conceito, né, que tem dentro deles, certo? Ele vai medir através da alteração do volume de um determinado material que está presente nele. É o movimento desse material, então é a alteração do volume desse material que está relacionado à medida de temperatura executada pelo termômetro. Para entender esse conceito, a gente vai ver dois termômetros. Esse que está na imagem a gente chama de termômetro clínico. E a temperatura tem a ver com a dilatação dos líquidos, como eu disse, né? Quando ele aumenta de temperatura, ele ocupa maior espaço. Então, ele muda o volume que ele ocupa nesse objeto. Em geral, esses instrumentos têm um componente que vai fazer esse papel de se modificar com a mudança de temperatura. E é possível medir a temperatura usando, então, o termômetro em questão. Esse daqui é um exemplo. A gente tem um outro exemplo que é muito famoso. Hoje a gente não usa praticamente esse modelo que está aqui na imagem, mas é o termômetro de coluna líquida. Muito tempo ele foi utilizado. Ele usava mercúrio dentro dele, que é esse líquido que dilata durante a alteração de temperatura, e era o que fazia a gente medir qual era a temperatura real de um objeto ou até de uma pessoa. Bem, aqui a gente consegue ver, então, quais são as partes básicas desse termômetro. O bulbo é a região onde a gente encosta no corpo do animal, né, ou do ser humano que a gente quer medir a temperatura. A gente tem o líquido, que antigamente era mercúrio, e hoje utiliza-se álcool com corante. E o capilar, que é a estrutura por onde o líquido vai se mexer, conforme ele for dilatando e ocupando maior volume, e alterando, consequentemente, a temperatura indicada nesse termômetro, tá? Bem, a temperatura do objeto sempre vai ser, então, medida através do contato com o bulbo. Aqui é só para reforçar que a dilatação do líquido é diretamente relacionada à sua temperatura. Então, a altura do capilar aqui, né, que é esse caninho, digamos assim, corresponde ao valor definido pela escala de temperatura que a gente está usando. A gente vai começar a ver que existem escalas diferentes de temperatura utilizadas no mundo todo. Aqui, por exemplo, a escala Celsius, tá? Falando nela, aqui está a escala que a gente usa aqui no Brasil. A escala Celsius foi criada por Anders Celsius e que é usada até os dias de hoje, né, em alguns países, em alguns locais. Ele definiu dois valores fixos para a temperatura, que é o ponto de fusão e de ebulição da água. Ele usou como referência o valor em que a água entra em fusão e o valor em que a água entra em ebulição. E aí ele criou a escala a partir, então, dessas características. Ambos do nível do mar, né? O número 0 para a temperatura de fusão e o número 100 para a temperatura de ebulição. Então, ficou 0 graus Celsius e 100 graus Celsius dentro da escala dele, que corresponde a partes iguais. Cada divisão representa a variação de temperatura em 1 grau. Então, cada linhazinha que a gente aumenta, a gente está aumentando em 1 grau. Então, 1 grau, mais uma linhazinha 2 e assim por diante. Essa é a escala que a gente usa aqui no Brasil, né? A gente tem outras escalas que são usadas em outros locais, eu vou falar delas aqui para vocês também. A escala Fahrenheit é uma dessas outras escalas, né, utilizadas. Ela é mais comum em países que são de língua inglesa, foi criada por um engenheiro alemão
E a diferença aqui é o ponto de fusão e de ebulição que ele criou com outros valores. Nesse caso, ele considera o ponto de fusão da água a 32 Fahrenheit e o ponto de ebulição a 212 Fahrenheit. Então, o nosso 100 equivale aos 212 na escala Fahrenheit e o nosso 0 equivale ao 32 Fahrenheit. Então, o que muda é o valor utilizado por ele e não a forma com que é interpretado. E uma outra escala é a escala Kelvin, que também é utilizada. Ela foi criada por um matemático, então, inglês, né? E os pontos de fusão e de ebulição da água têm valores aproximados, né? Então, ele também deu outros valores para o ponto de fusão e de ebulição da água. E essa escala é chamada de absoluta, porque o valor de zero, também chamado de zero absoluto, era considerado a temperatura mais baixa que se poderia atingir. Pesquisadores perceberam, mais ou menos em 2013, que tem temperaturas menores que o zero Kelvin, que seria o zero absoluto, mas essas temperaturas estavam próximas do zero que ele já tinha definido. Então, os efeitos dessa temperatura não mudaram muito do que foi descoberto, porque já se conhecia, tá? Não se sabe exatamente qual é o impacto desse zero absoluto nos materiais que a gente tem e na utilização dos produtos que a gente confecciona, que a gente cria e assim por diante. Mas ele, além de considerar, então, fusão e ebulição da água, ele acrescentou na escala dele esse zero absoluto aqui, ó, que a gente até então não tinha colocado nas escalas anteriores, né? Comparativamente à escala Celsius, a gente tem no zero absoluto, né, que seria o zero Kelvin, considerando menos 273 graus Celsius, uma base de comparação para vocês. Agora, a gente vai entender um pouquinho a diferença entre temperatura e calor, que apesar de parecerem sinônimos, não são. Vamos lá? Bem, falando de temperatura, a temperatura tem a ver com o movimento das partículas que estão num corpo, num objeto. Esse movimento a gente chama normalmente de agitação térmica, e a gente parte da ideia de que todos os objetos são formados por partículas em constante movimento. Quando a gente chama de corpo aqui, né, que eu estou explicando para vocês, a gente está considerando qualquer objeto. Eu não estou falando de um corpo fazendo referência a um ser vivo, mas a qualquer objeto possível, tá? Mesmo a gente falando que o corpo, então, é qualquer objeto, ele se comporta de maneira diferente dependendo do estado físico da matéria, sólido, líquido ou gasoso, que ele se encontra. Quando a gente fala, por exemplo, de um objeto sólido, a gente está dizendo que essa agitação refere-se ao movimento das partículas ali, naquele objeto sem sair do lugar, porque ele é sólido. Quando a gente fala do líquido, do gás, a agitação tem a ver com a vibração dessas moléculas e o deslocamento, porque elas também saem do lugar. Então, elas mudam de posição inicial que elas estavam, porque o líquido e o gás permitem que isso aconteça, tá? A temperatura, então, é a entendida, vamos definir, tá? Como a medida da intensidade de agitação das partículas. Então, quando eu estou falando de temperatura, eu estou dizendo o quanto que as partículas de um objeto estão se mexendo dentro dele, ou nele, só para facilitar o entendimento de vocês, tá? Bom, vamos usar um exemplo aqui só para vocês entenderem, tá? Quando a gente fala da água que é colocada, por exemplo, para esquentar no fogão, o movimento da partícula da água se torna bem rápido porque ela começa a ferver. Nesse caso, a temperatura aumenta. Quando a água esfria, a agitação diminui e a temperatura também diminui. A energia térmica é uma forma da energia associada à temperatura. Quanto maior a energia nas partículas, maior a temperatura. Quanto menor a energia térmica nas partículas, menor a temperatura. Beleza? Bem, continuando aqui, tem um pouquinho desse exemplo. A energia cinética, então, é outra forma de energia associada ao movimento das partículas, que eu estou comentando aqui. Então, a temperatura corresponde ao total de energia cinética nas partículas, ao tanto de movimento que as partículas executam quando elas estão ali dentro do objeto, tá? Bem, continuando. Calor. O que é o calor? Eu falei para vocês que a temperatura e o calor não são a mesma coisa. O calor é energia térmica, energia quente, energia de calor, que é transferida de um corpo a outro por diferença de temperatura. Calor é energia térmica em movimento. Então, é quando eu estou movimentando a energia de um objeto para outro, tá? Uma panela com água, por exemplo, recebe calor da chama e aí a temperatura aumenta e ela transfere o calor para a água, que também vai aumentar de temperatura, tá?
A ideia de falar de calor é falar dessa forma. A gente pode perceber isso de diversas formas. Ele sempre vai transferir o calor de corpos com maior temperatura para o que está em menor. Se a gente usar o exemplo da água, a panela que está mais quente vai transferir o calor dela para a água que estava fria em relação à panela, tá? Isso sempre vai acontecer. Bem, só para ressaltar aqui que, apesar da gente estar falando de calor e temperatura o tempo todo na nossa vida como se fossem a mesma coisa, não é. A temperatura é a medida da energia do movimento de partículas. E o calor é a transferência de energia, uma energia térmica, né, uma energia de calor, de um objeto para outro, ok? Fica isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Falando então nessa transferência de energia, quando a gente fala de equilíbrio térmico, a gente está dizendo o seguinte: quando eu pego dois corpos que passam a apresentar a mesma temperatura, porque foram aproximados e ocorreu transferência de calor, eu estou dizendo que ocorreu ali equilíbrio térmico. Então, quando eu tenho dois objetos que apresentam a mesma temperatura, porque o mais quente transferiu o calor para o mais frio, eu estou dizendo que está ocorrendo ali um equilíbrio térmico. Eu sempre vou ter a transferência do mais quente para o mais frio, beleza? Bom, espero que tenha dado para entender até aqui. Essa é a parte 1, a gente já continua na parte 2.